Bom dia. Nós viemos apresentar o nosso projeto de aptidão profissional, o Rescue Maze. Esta é a nossa equipa, constituída por mim, Paulo Henriques, por um colega Joaquim. Eu fui encarregado de fazer os testes no projeto, de tratar da documentação, da apresentação e fazer o desenho do chassi e a montagem do mesmo. O meu colega Joaquim fez a montagem do circuito nas placas, também ajudou-me nos testes e fez o código do projeto. Processo de design do robô. O processo que eu tive para fazer o robô foi procurar o primeiro site de desenho em 3D. Depois de um belo tempo à procura, encontrei o OneShape. Depois do OneShape, estudei um pouquinho, como é que funcionava mais ou menos. Após isso, desenvolvi as primeiras peças do robô. Peças essas que eu levei à assemblagem para tentar bater uma meta que eu tinha na cabeça, que era fazer um robô mais pequeno do que o ano passado. Isto aqui foi o desenvolvimento das peças que eu tinha em mente. Eu não tinha em mente ainda de pôr o robô mais pequeno. Estas foi as primeiras peças. Depois de fazer várias vezes as peças, conseguimos levar a isto aqui, que é o nosso robô bem mais pequeno do que o ano passado. Esta é a nossa aplicação. A nossa aplicação foi criada por causa de uma atividade na escola, mas ela também foi-nos útil para fazer debug do nosso robô. Eu usei o App Inventor, como vocês podem ver aqui, que é um site para criar aplicações por blocos, que na assemblagem de todos os blocos pode sair uma aplicação boa ou muito boa. Agora passar a palavra ao meu colega Joaquim para falar do Festival Nacional de Robótica. O intuito do nosso projeto foi sempre participar de uma competição. Essa competição ocorre todos os anos. É o Festival Nacional de Robótica. É uma competição não só, também é um exemplo de projetos criados por experientes já na área e é também um evento onde ocorre a troca de informações entre pessoas que estão a começar a entrar na robótica e pessoas que já sabem bastante da robótica. Nessa competição que tem, existem algumas vertentes. Por exemplo, o robô chega em linhas e em específico é que nós vamos participar, que é o robô de rescolamento. O robô vai ter que se dirigir para um labirinto. Nesse labirinto é suposto encontrar vítimas. Essas vítimas são assinaladas com letras ou cores. E dependendo da gravidade, o nosso robô terá que simular os kits de primeiros socorros a serem largados. Também encontraremos obstáculos no chão, ou cores que vão simular, neste caso, um buraco que o robô não pode passar, ou um terreno difícil de passar, ou também obstáculos colocados pelos criadores do concurso, como palitos, lápis, degraus para o robô passar. Agora vou falar um pouco sobre mais a parte que eu trabalhei no robô. Foi a placa de circuito, a programação, incluindo os testes de programa, onde eu ajudei, o motor lógico, que é a parte principal do nosso programa, e claro, o programa final do nosso robô. Nós começamos pela placa de circuito, onde nós precisamos de duas placas. Uma delas vai ser o cérebro do nosso robô, outra vai ser a placa de energia. O cérebro do nosso robô vai ser a placa que vai dirigir qualquer operação do robô, como por exemplo virar à esquerda, detectar uma cor azul, uma letra, ou então, por exemplo, acender um LED. Depois nós temos a placa de energia. A placa de energia vai estar ocupada de distribuir a energia corretamente, porque há componentes que precisam de mais energia e outros precisam de menos. E esse é o trabalho exatamente da segunda placa. Para fazer a placa nós recorremos a uma aplicação chamada KiCad 7.0. Eu escolhi essa porque é uma aplicação nova, inclusive pude experimentar algo fora do que eu já tinha mexido e é, na minha opinião, bastante melhor em relação à que eu usava. Porquê? É uma interface bastante mais simples, onde eu consigo fazer modificações com uma facilidade assim grande. Inclusive, também nos permitiu ter uma vista boa do exemplo 3D da nossa placa. Depois, nós optamos por exportar as nossas placas. Pedimos neste caso, fizemos uma encomenda num site que apenas com preço barato, uma vez que as placas foram de graça, só pagamos a exportação da empresa. Permitiu-nos ter uma placa muito mais protegida, em comparação às que podemos fazer aqui, e uma placa muito mais bonita esteticamente. Estas são as nossas placas, neste caso é um modelo 3D que nós temos das placas. E agora em relação a testes e o motor lógico.
Ao longo do nosso projeto, fomos realizando bastantes testes da programação. Testes esses que foram em relação a qualquer coisa, sendo só de um sensor a medir distâncias, para o caso a decidir que parede é que ele devia virar, ou então como é que funcionavam os componentes. O que nos permitiu ter já uma programação assim de qualquer coisa disponível para quando fôssemos a fazer a programação final, ser basicamente só juntar o que nós já temos. Depois nós temos a parte assim principal do nosso robô, que é o motor lógico. O que é o motor lógico? É, como eu disse, o cérebro ainda há pouco atrás. Ele vai decidir que movimentos é que ele deve fazer de acordo com as cores e as distâncias que ele vê. Ele decide se ele para, se anda para a frente, se anda para os lados, se pode de facto andar para os lados, se não tem que voltar para trás, entre outros. Programa final. Eu diria este programa final em 3 etapas, sendo elas a recolha de dados, a transformação dos dados e depois o motor lógico. Na recolha de dados são os dados brutos, ou seja, são os sensores de distância, os sensores de cores, vão recolher as distâncias, recolher o código de cor, entre outros. Depois temos a transformação. Nesta transformação, os dados passam por uma função que vai organizá-los. Por exemplo, as distâncias, vai organizar as distâncias, vai dizer esta é a distância da direita, a distância da esquerda e a da frente. Já as cores vai pegar no código da RGB e vai transformar isso numa cor. Vai-nos pegar, por exemplo, no código 25500 e vai dizer, ok, isto é a cor vermelha. Depois nós temos um motor lógico. Ele vai pegar a cor e vai verificar se a cor é uma cor que nós precisamos, neste caso, preto e azul no chão. E depois vai dizer, se temos esta cor, nós vamos fazer o que é estipulado, que ele tem uma lista de ordens assinalada para cada atividade. Se não, vamos passar ao movimento, vamos verificar as paredes que tem. O funcionamento do nosso robô. Este robô, basicamente, ele vai percorrer um labirinto, como eu já mencionei, um labirinto que nós não vamos controlar. Ele vai percorrer um labirinto sozinho, autonomamente, e o labirinto vai mudando de fase a fase. Neste labirinto, os jogadores, quanto maior a fase, ou seja, quanto mais avançar na competição, mais obstáculos vai ter. Por exemplo, começando por palitos, no final acabando por ter lápis, degraus, escadas até. Nas paredes vai ter letras e vai ter cores. Essas cores são verde, vermelho e amarelo, sendo o verde uma vítima de pouco risco e a vermelha a vítima de maior risco. Também vai ter letras que simbolizam uma vítima pouco ferida, muito ferida e uma vítima estável. Quando ele encontra essas letras e essas cores na parede, o objetivo dele é largar 2 kits ou 1 kit, dependendo da gravidade, ou então nada. Depois disso, ele tem cores no chão. Essas cores no chão é prateado, que não significa nada ao robô, significa apenas que é um checkpoint para recomeçarmos o circuito. O azul significa que é um terreno difícil, ou seja, o nosso robô tem que esperar 5 segundos, que é para simbolizar ele a passar o terreno com as dificuldades. E depois temos a cor preta. Nessa cor preta, ele vai identificar um buraco, significa que não pode passar. Então o objetivo dele é voltar atrás e rodar 180 graus para se dirigir para outro caminho. Neste caso aqui temos um fluxograma a explicar detalhadamente cada um destes processos. Ele começa por detectar as paredes. Tem parede à frente? Se sim, ele procura uma parede ao lado. Neste caso passa para a fase 2. Se não, ele continua em frente. Passando para a fase 2, ele vai procurar se tem paredes, se está cerrado por paredes. Se ele tem parede à esquerda, à direita e à frente. É aí que entra uma função de 180, onde o robô, se estiver cercado completamente por paredes à frente e dos lados, ele faz um 180 e anda para trás, procurando então um novo caminho. Se não tiver as paredes cerradas, ele passa à fase 3. Na fase 3 ele procura uma parede à esquerda. Se não tiver, ele começa-se a dirigir em direção à esquerda. Se tiver, ele passa à fase 4. Na fase 4 é o mesmo que a 3, só que desta vez é uma parede direita. Uma vez que ele encontrou uma parede direita, ele passa de novo à fase 1, voltando a procurar algum movimento que ele possa seguir. Aqui temos um vídeo exemplar, o robô, neste caso a dirigir-se pelo labirinto. Agora nós temos aqui a tensão azul. Neste caso ele serve o cor. Ele pergunta-se, este código é azul? Depois de verificar se o código é azul, é aí que ele passa a esperar os 5 segundos. Se não, ele vai continuar o ciclo até encontrar o código azul.
Neste caso temos também ao lado um exemplo do robô a passar por 2 quadrados vazios a identificar obstáculos. Agora temos a cor preta. Na cor preta, mais uma vez, ele pergunta-se se a cor é preta. Uma vez que verificado, ele executa as ordens, que é voltar para trás, fazer o 180 para procurar um novo caminho. Se ele não encontrar, mais uma vez ele segue o ciclo à procura de uma cor ou de uma direção para seguir. Nós temos uma parte do projeto que acabamos por incluir, que são as câmaras OpenMV-H7. Estas câmaras são programadas em Python e eram supostas ser os olhos do nosso robô. Eram as câmaras que iam identificar as cores na parede, tanto as cores como as letras. Só que nós não tivemos muito tempo para conseguir implementá-las no robô. No entanto, ainda conseguimos fazer uma programação para detectar as cores na parede. O vídeo que apareceu ao lado é dele detectar a cor azul e depois a cor preta. Com isto, estamos a acabar a nossa apresentação. Nós temos aqui o robô, como podem ver, também temos as suas tampas. Nós temos o labirinto em baixo, que é para se ver o robô em ação.